Meus amados, então, eu gostaria de começar aqui o que o Senhor tem pedido para falar nesse sábado. Eu vou colocar isso aqui assim. Isso aqui foi o que o Senhor pediu para falar nesse sábado, e o título é: O Grande Médico está perto de chegar? Não, peraí, não, é esse aqui, ó. Enchendo e nivelando montanhas. Obrigado por mais um dia. A nossa irmã começa no coração de um remanescente. São 7 páginas aqui, 43 minutos, tá bom o tempo. Amanhã vamos conversar sobre o enchimento de vales e o nivelamento de montanhas. Eu sentei para voltar a abrir o diário e o senhor fala: não, Erim, hoje não. Está dando uma folga aqui para nosso irmã Erim, né? Tadinho, eu acho que ela fica muito estressada de vez em quando aí. E o senhor fala: ela aqui está bem amanhã e é agora hoje, quer dizer, agora ela vai começar a escrever. E continuando aqui então, ela estava sozinha, fui eu quem proclamou recentemente a outros cristãos que o meu dom não era oração. Eu já falei isso aqui também nesse canal, que o meu dom também não é oração. Eu estou procurando meu dom ainda, mas é interessante eu ter falado isso aqui, tá? É interessante eu ter falado isso aqui. Essa é uma das coisas que eu amo, minha irmã, é que ela não esconde nada de que ela é. Ela não tem a mínima preocupação de falar: eu não sirvo para nada. É realmente um grande prazer trabalhar com pessoas que têm esse tipo de humilhação. É um grande prazer do que aquelas pessoas que nunca estão certo, tudo é através daquelas pessoas, as pessoas sabem de tudo, etc, etc, etc. Né? E ela que fala: eu não servo para ter oração, mas, entretanto, não é isso que o Espírito Santo pensa. E aqui ela está nessa situação. Eu orei por ajuda e você foi enviada. Ela está, acredito que no hospital, tem um senhor morrendo com a família lá também. Ela, aqui está escrito: fui imediatamente envolvida por uma situação de mudança de vida por causa da minha fé. Ela me levou até seu pai e ele estendeu a mão para mim. Estava claro que esse homem não teria muito tempo de vida, embora eu ainda não sabia por que ele estava ali. Agora percebo que não importa, a filha estava animada por me receber. A filha se dirigiu ao pai e disse: Pai, Jesus respondeu às nossas orações, glória a Deus. Ela sabia exatamente a quem agradecer. Ele enviou ajuda, então essas coisas aconteceu que realmente foi maravilhoso. Aqui ela fala: quanto a mim, eu não tinha ideia do que deveria dizer, eu não sabia o que orar para a pessoa. Eu estava lá em meu primeiro ano de seminário de graduação e não tinha água potável para tirar de meu poço seco, ou seja, ela não sabia nada, nem mesmo como começar a oração para o pai dessa menina que estava morrendo. E aqui, continuando aqui, fala: por favor, pai, preciso de sua ajuda. Por favor, me guie, por favor, deixe sua vontade ser feita. Em um instante, meu coração acelerado desacelerou e minha respiração tornou-se estável. Eu estava calma, embora não me lembre de tudo que meus lábios falaram. Então, os lábios dela começou a falar. Lembra que eu senti uma onda quente e segura encher meu corpo? Era o oposto de uma onda perigosa do oceano. Sua onda passou por mim e era incontrolável. Então, aqui está a onda passando por ela. Meus lábios se moveram e eu percebi que Deus estava me usando. Olha, aqui está. Ela orou ao Senhor, ela começou a sentir alguma coisa passando pelo corpo dela. Ela usou João 14, estava preparando um lugar para ele. O Senhor ordenou aos anjos que completassem sua casa. Eu sabia pelas palavras do Senhor ao homem que ele seria levado hoje. Eu podia ver a boca da esposa do homem aberta, quer dizer, ela falou exatamente a escritura que o homem amava.
Então, seguindo aqui mais para frente, ele amava Lucas, e aqui, seguindo aqui mais para frente, olhando para o marido, enquanto o Senhor tem todas as coisas preparadas para você, o que quer dizer de mim, seus filhos? A filha falou, mãe, vai ficar tudo bem, pai, não se preocupe, Deus fará tudo o que você prometeu. Então, aqui é uma situação que pode acontecer com você, amados, você ser enviado a esses lugares para fazer essas coisas, e muitas vezes você não sabe o que fazer, e se você orar ao Senhor, o Senhor vem e te guia, até mesmo que você falar em suas orações. E ela sentiu, então, aqui ela fala, a filha me pediu para orar novamente, fiz o que ela pediu, mas não me lembro de tudo que disse, só que o Senhor o guiou para a salvação. Eles se viraram para me agradecer e perguntaram meu nome, eu dei apenas meu primeiro nome, eu disse a eles que toda a glória é para Deus, eles me abraçaram e voltaram para o pai, falecendo. Ela olhou para ele e viu que ele estava falecendo, que os anjos estavam preparando o lugar dele no céu. Olha que maravilha, né? Enquanto eu esperava por meu amigo, o Senhor me falou, você ainda não acabou? Agora vá e testifique da minha bondade na reunião de oração. Testifique da minha bondade, amados. Então, isso aqui é o que nós todos devemos fazer do Senhor. Nunca esqueça sobre isso, amados. Nunca esqueça, depois que você fizer um milagre, depois que você fizer alguma coisa, nunca esqueça de mostrar ao mundo, mostrar a quem está lá, a bondade do Senhor. Nunca esqueça. E aqui ela falou, ele estava falando sobre o serviço de oração de quarta-feira daquela noite em nossa igreja, então ela queria ir para aquela igreja. Isso era algo que eu não queria ir. Quer dizer, já está tendo problema aqui com a igreja de Deus dela. Eu fui mesmo assim e foi muito desconfortável. Testifiquei tudo que o Senhor havia feito naquele dia. Isso, então, causou uma divisão. Aqui está a razão que ela não queria ter ido na igreja. Assim que ela começou a falar do Senhor. Começou a inveja, a inveja, o orgulho, etc, etc, nos irmãos. Ela continua, os idosos me abraçaram e ficaram felizes em ouvir isso. No entanto, os mais jovens ficaram com ciúmes e zombaram de mim, indiretamente. Foi terrível. Minha sogra era desagradável. Aí, sogra dela, por que Deus usaria você para fazer isso? Ele poderia usar tantos outros que eram mais qualificados que você. E você fala, João, isso não acontece nas igrejas de Deus. Amado, você está falando sério? Quantas e quantas vezes foi falado aqui? Quantas e quantas vezes? E ela fala, bem, é claro que ela estava certa, ainda dói, sim, porque eu, Senhor. Então aqui está a nossa irmã, confirmando, sim, ela não merece esse papel que o Senhor tem dado para ela. Aqui está realmente a humildade que todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter essa humildade quando o Senhor nos leva a fazer as coisas. Eu acredito que a mensagem, não sei se é a próxima que vai ser dada, aonde ela andar, o chão será abençoado, o Senhor falou. E ele falou que isso não é, todas essas coisas que vai acontecer, os milagres, o chão abençoado, todas essas coisas maravilhosas que vai acontecer, não é por causa de você, mas é por causa que eu estou vivendo dentro de você. Ele vai falar isso. E é claro, o Senhor vivendo dentro de você, tudo que o Senhor faz é santo. Obviamente, onde você andar, o chão vai ser santo, porque ele está em você. Ele moveu montanhas para mim e eu nunca fiquei a mesma. No entanto, as pessoas transformaram as escrituras em armas, usando-as como julgamento para decidir quem tem missão para fazer isso ou aquilo por Deus. É de partir o coração, eu balanço minha cabeça, às vezes. Um dos meus amigos, na época, era um estudioso da Bíblia. No caso dessa pessoa, eu a via com a versão cristã de um fariseu. Ela estava constantemente lá para me lembrar das escrituras que eu estava usando como estando fora de contexto e que eu não deveria usar as suas palavras a menos que entendesse o que significa. Então, aqui está essas pessoas que o Senhor chama de estudiosos, causaram grandes problemas na palavra do Senhor, grandes problemas.
O Senhor já tem falado isso várias e várias vezes. Ela foi, então, capaz de me silenciar, efetivamente, usando o quê? O medo. Ela deixou a nossa irmã com medo e calou a nossa irmã. Até hoje não tenho certeza se ela percebeu que tinha feito isso. Foi terrível. Eu pensei o mundo pensei o mundo dessa mulher. Eu tinha publicado livros, ela tinha publicado livros e escreveu diversas publicações. Depois que eu contei a ela sobre meu encontro, ela fez tudo o que podia para descontar e minimizar o milagre para o qual Deus claramente usou. Quer dizer, essa mulher que o senhor chama de estudiosa, ela publicou vários livros, falou várias coisas, ela se sentia realmente a doutora das palavras de Deus, e é justamente isso que não acontece. O Espírito Santo não trabalha com esse orgulho, o senhor já falou aqui claramente, ou vamos dizer, não trabalha, ou trabalha pouco, o senhor falou, porque as pessoas que já sabem, resistem aos novos ensinamentos do Espírito Santo, como o senhor tem falado. É óbvio isso, né? O Espírito Santo está aqui falando uma coisa e você, não, essa aqui. O senhor já não falou isso? Das pedras? Vocês lembram das pedras? Certas pedras, simplesmente não ouvi o senhor, então deixou ela para outro momento. Muitas dessas pedras, o senhor trabalhou um pouquinho aqui, ali, ele falou exatamente, eu nunca esqueci, só para deixar essas pedras ocupadas. Então, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, aqui está, não demorou muito se eu mudasse ela para Oregon. E aqui ela fala, eu logo encontraria alguém que me envergonharia por reconhecer o inimigo e que temos que lutar contra esses ataques. Esses ataques nunca acabaram mais. E continua com alguns de nós até o dia de hoje, e até pior. Aqui ela fala vales subindo e montanhas caindo. Aqui ela fala dela, ela subiu, ela estava na área montanhosa, esse aqui é um subsonho. Então, como o senhor tem falado, muitas coisas que ele dá, tá, amados, para no tempo da grande tribulação, ou no tempo que você não está aqui. Às vezes é quando você está passando pela grande tribulação, ou às vezes é quando você é um remanescente, mas ele já falou isso, né? São profecias mesmo. Eu estava em uma área montanhosa, muito longe do mar, às vezes parecia que eram ilhas havaianas, realmente um lugar muito, muito lindo aqui. Estávamos lá para encontrar com um construtor que construiu pequenas casas modernas, em estilo de galpão. Realmente muito lindo isso, né? Quem não quer morar numa montanha aí, olha, virando mar, né? Quem não quer? A nossa viagem no dia seguinte começou o clima ensolarado, em seguida isso desagradou em má visibilidade e chuva. Continuando aqui mais para frente, fomos então imediatamente removidos. Estava chovendo muito, escorregadio, muito perigoso. Ela decidiu então encostar o carro e ela percebeu que o terreno do lado dela estava tremendo violentamente diante de nossos olhos. Toda a área montanhosa foi sacudida para baixo. O senhor falou que isso vai acontecer e, de repente, você mesmo que está aí ouvindo essa mensagem, você mesmo vai fazer essas montanhas caírem, desabarem perante os seus próprios olhos. O senhor já falou isso. Tá? O senhor também já falou isso. Eu não sei por que isso seria feito, mas depende da sua situação, de onde o Senhor te enviar, a tarefa que você ter. Pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Você, se tiver essa montanha de milhas, de quilômetros e quilômetros e quilômetros fechando você tem que seguir reto, você fala, montanha baixa e vai desabar perante os teus próprios olhos. E ela falou, tudo o que tínhamos visto poucos minutos antes havia sido completamente nivelado. Os destroços da montanha foram para o mar de tal ponto que causou um cais e se juntou com o barco. E continuando aqui, o senhor vai falar sobre isso. É incrível, né, mano? O poder do Senhor. Eu acho que nós, na maioria das vezes, nossa boca vai ficar aberta, porque você vai falar para o Senhor o que eu faço, ele vai falar, faz isso, ó. Você pode estar perante o mar, de repente vem aí essa tsunami, uma onda de 500 metros de altura. Você fala para o Senhor o que eu faço, ele fala, levanta a sua mão. Você levanta a sua mão e a onda abre, passa por você e não encosta em você. Você vai ver essas coisas e vai deixar a sua boca cair.
Vai deixar mesmo. Não somente você vai ver, como também aqueles que estiverem com você. Muito bem, então, começou a caminhar nos estrombos, aquela terminando esse subsonho dela. Deus fez um caminho suave, uma bela estrada até a costa e o interior. A paisagem foi de repente remodelada, o resort da vila foi reconstruído totalmente novo. Parecia luxo e maravilhoso, realmente muito lindo esse lugar onde ela estava. O Senhor então me levou a uma região montanhosa com muita neve. Olha só, vocês viram aí meu live da neve de hoje? Caindo forte. Agora parou, estou olhando aqui para a janela, agora parece que parou um pouco. Ó. O Senhor falou que os ímpios não existirão mais. Olha só, aqui está um comando direto do seu Deus. Assim diz o Senhor: os ímpios não existirão mais. Eu nivelarei as encostas íngremes que eles construíram para o justo, sabendo que eles morreriam. Então, aqui está os ímpios querendo destruir os justos. Vai chegar uma época que eles não vão ter mais poder. Sim, até agora sim, mas vai chegar uma época que o Senhor vai bater o martelo. Então, aquela época de 6.000 anos que foi dada ao inimigo, acabou. Foi dado ao ser humano, acabou. O Senhor vai interferir, ele vai proteger seus filhos, assim mesmo, na lata, assim, ó. Assim que a coisa for feita contra o filho dele, vai para. Em vez disso, vou esculpir, diz o Senhor, as encostas para se tornarem muitos escorregadias para os perversos. Eu então sacudirei as montanhas e abrirei os depósitos de neve. Os ímpios se enterrarão em seus atos. Acabou a brincadeira, né, Marcos? Quando chegar esse tempo, acabou a brincadeira para os ímpios. Acabou. Isso aqui, eu não sei uma maneira mais direta de falar, quando ele falar, os ímpios não existirão mais. E aqueles ainda que fazem atos contra os filhos dele, esses desaparecerão mais rápido. Ela então viu as montanhas tremendo, a neve e o gelo nos picos estavam caindo com tinta descascada. Eu então vi essas avalanches virem sobre áreas inteiras e enterrá-las. Quando elas encheram o vale, a água subiu rapidamente. Muitos clamaram a Deus e foram salvos. Aqui está. O Senhor já falou isso várias vezes. Clama o meu nome, você será salvo. No entanto, muitos amaldiçoaram a Deus e foram arrastados por correntes rápidas que conduziram a uma... É interessante aqui, né? Assim, só pelo fato de ser humano, você vê que você vai... É que nem o avião caindo, né? As turbinas tudo pegando fogo, o avião caindo. Quem poderia, assim, imaginar que nessa situação você vai amaldiçoar seu Deus? Né? Você está indo para morrer e você amaldiçoa ele. As pessoas, alguns fazem isso, ó, de acordo com ele aqui. É difícil para nós imaginarmos isso, mas aqui o Senhor está falando, muitos amaldiçoarão a Deus. Nós estamos falando. Muito bem, então, esse foi interessante. Erim sobe aqui quando o Senhor para os novos começa a ter, então, essa interação com Jesus. Aos novos, por favor, venham até aqui, osmisteriosdeus.com, e você pode bater na história de amor de Jesus, tá? E aqui está todas as histórias. Essa aqui é 546, você pode procurar ela aqui. E o Senhor rasga o coração dele para todos aqueles que querem conhecer o Senhor melhor. Assim diz o Senhor, este sonho foi diferente do que você pensa, Erim. Então você vê, né? Muitas coisas, até mesmo quando a gente lê na Bíblia, as coisas falam, muitas vezes a gente não entende. O Senhor continua? Sim, a calamidade pode humilhar o coração do homem, no entanto, a calamidade para os ímpios pode vir quando Deus vence os ímpios com os bons. Isso não significa apenas que as formas físicas do terreno vai mudar, também pode significar um termo que você usa para nivelar o campo de jogo. O que o senhor quer dizer é o seguinte, que a balança no dia de hoje não está... aliás, ele falou aqui, ó.
Nesse momento, diz o Senhor, a balança está inclinada a favor dos ímpios. Os perversos usam pesos e medidas injustas. O objetivo do campo de jogo, diz o Senhor, é arruinar o lado oposto. Isso é injusto. Agora vamos usar um exemplo de quando você era jovem, você adorava acompanhar seu time de beisebol. Então, o senhor está dizendo que a balança já não está liberada, amados. Está muito mais pesado, está muito mais leve para o ímpio e muito pesado para os justos. E o Senhor falou aqui que ele vai nivelar, vai colocar as coisas, ele vai nivelar o campo do jogo, é isso que ele está falando aqui. Aqui está uma das razões da qual o Senhor não transforma todo mundo agora. Aqui está uma das razões da qual o Senhor não transforma todo mundo agora. Porque as pessoas têm que passar. Eu sei, por exemplo, que pessoas, até mesmo da minha família, etc., etc., vão ter que passar por certa calamidade para se humilhar e ouvir o Senhor. Eu sei disso. Quando tudo é sombra e água fresca, amados, ninguém ouve. Quando tem terremoto, maremoto, vulcão, a lava está descendo, as pessoas ficam mais humildes de coração. Isso é fato. E o Senhor fala aqui, então, ele deu um exemplo aqui, por exemplo, se esse pessoal que joga, as crianças de 11 anos que jogam beisebol, e ele falou, o Senhor perguntou para ela, o que vai acontecer se trazer os profissionais para jogar contra as criancinhas? Ela estava falando, eles vão ganhar totalmente das criancinhas de 9, 12 anos, vai ser horrível. E o Senhor falou, exatamente, é por isso que a balança não está certa. O Senhor falou, houve um grande choro por causa disso, o dinheiro era maior do que o amor pelo esporte. Agora, digamos que o melhor time de beisebol da Liga Infantil, então isso aqui é exatamente o que ele tem falado. E o Senhor fala, bem, este é o momento em que você está agora, ou seja, está desbalanceado. Os ímpios estão muito, muito leve, colocando todos esses fardos nos justos. Os homens se vestem de mulheres, diz o Senhor, e vencem as mulheres no esporte. Eu tenho nojo quando vejo isso, amados, mas é o João. Tá? Os homens que mudaram. É interessante isso, quando eu fui no hospital, fizeram essa pergunta para mim. Eu mostrei para minha esposa. Uma das perguntas é lá, qual que é o seu gênero, é gênero que fala no Brasil? Seu sexo? E eles falaram, qual que é o seu sexo quando você nasceu e qual é o seu sexo agora? Assim, mais ou menos assim mesmo. Achei, nossa, olha só, oficialmente, num papel do hospital, quando você faz a entrada para entrar no hospital. As pessoas que trabalham comigo, eles já estão falando, quando assina, eles falam, ele ou ela, é esquisito, amados, muito esquisito. E aqui você pega o jornal que essa mulher, em primeiro lugar, venceu a segunda, muito, na corrida, na natação, etc, etc, etc. E são todos homens, correndo com as mulheres. O Senhor continua, os homens se vestem com mulheres e vencem as mulheres nos esportes. Eles fazem isso com frequência e geralmente por grandes margens. Claro, né, amados? Claro. Isso também, ela deu exemplo aqui em golfe. Ela está dizendo que os homens em golfe usam um taco diferente, e eu não sei de golfe, não entendo muito de golfe, um par de 4, não entendo o que é isso. E ela falou, isso seria tão injusto, quer dizer, as mulheres usam um taco diferente para bater na bola, e os homens usam outro taco, quer dizer, iam bater na mulher de muito. E ela falou, isso seria tão injusto. Claro que é, né, amados? Continuando aqui, o Senhor fala, bem parece que nada é justo agora. O Senhor, o seu Deus falou isso, parece que nada é justo agora. Agora me deixe perguntar isso. Alguém está procurando por um Salvador agora? E ela fala bem, aqueles que te amam estão, aqueles que vêm, os ímpios estão. E ela falou que o site dela está monitorado aqui, é 2021,
está sendo monitorado, e já está falando para ela falar o que ela fala do site, já ficou preocupado, diz o governo já ter achado o site dela e derrubar o site dela, mas o senhor falou que não se preocupe com isso, Erin, eles estão ocupados, se preocupando com outros. Agora, isso está acontecendo, o site, os Mistérios de Deus, apesar de ser particular, apesar de eu pagar, a gente nunca sabe até quando vai, mas vai estar tudo de acordo com o Senhor, é o Senhor que vai saber, né? Mas eles já estão atrás disso, derrubando canais que estão, YouTube, etc, 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 cada vez vai apertando mais e mais. Assim diz o Senhor, eu estou prestes a cumprir as palavras dos profetas, glória a Deus, eu vou abalar as nações, eu vou preencher os vales e nivelar as colinas e montanhas, eu vou fazer as estradas mais suaves. Não se preocupe, diz o Senhor, fique quieta e saiba que eu sou Deus. Fique quieta. Eu amo quando ele fala dessa forma. Eu sou Deus? Fica tranquilo. Isso aqui é a minha realidade. Eu criei tudo. Fica tranquilo. Ele fala, eu sou o seu refúgio e força. Eu sou a sua ajuda sempre presente nas dificuldades, porque eu estou com você, portanto, não tenha medo, diz o Senhor. Ele continua falando, embora a terra ceda e as montanhas caiam no coração do mar, embora as águas rujam e espumam e as montanhas tremam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Glória a Deus, né? Esse rio. O santo lugar aonde o Altíssimo habita, ele falando do pai dele, hein? E dele também, né? Quem quer nadar nesse rio, levanta a mão. O Senhor continua, eu estou dentro de você, você não vai cair. Olha só, isso aqui é o Senhor falando na lata, ou seja, abertamente para todos nós. O Senhor continua, eu vou te ajudar no raiar do dia. Erim, esta é a sua escritura favorita, Salmos 46, 1 a 4. E ele falou, por quê? Porque coloquei isso no seu coração quando você não me conhecia, ou as minhas palavras. E agora o Senhor pergunta para todos vocês. Agora diz o Senhor, o que é impossível para mim? A nossa irmã fala, nada, Senhor. E ele fala então leve essas palavras para o coração, não em parte, mas no todo. Eu tenho um amigo que ele já faleceu, ele abriu meus olhos em muitas coisas na Bíblia, ele falava isso constantemente, ele estava na igreja que eu estava, a Igreja Unida, 200 mil pessoas, foi dividindo, todo mundo ama a Deus, em nome de Jesus! Olha o João sendo irônico. Dividindo, acredito que dessa uma igreja se tornou 15, e cada pastor egoísta, cada pastor que quer ter a sua igreja, não digo que é todos, é claro, mas isso é, claro, é a soberba dos pastores que quer ter a própria igreja deles, né? Quando morreu o fundador, os pastores que estavam lá há mais tempo, né? Quiseram mandar na organização 200 mil membros ao redor do mundo, obedecendo a palavra do Senhor, literalmente. Quer dizer, eles conheciam mais sobre a Bíblia do que as outras igrejas. Eles seguiam literalmente as coisas. E cada um deles falou que quero ter minha própria igreja. Foi dividindo. Cada pastor. Tudo começa com a Igreja de Deus. O nome da minha igreja era Igreja de Deus Unida. Aí tinha a Igreja de Deus Filadélfia, Igreja de Deus Internacional, e etc. A soberba no coração. Quer dizer, os pastores que deviam pregar a palavra do Senhor e acredita que estava pregando por 40 anos. O coração deles estavam vazios, não conheciam o Senhor. Ele já falou isso, né? Que foram destruídos a igreja de Deus, a igreja dele, a palavra dele, e depois ele falou, eu nunca poderia ter pensado isso, ele falou, o meu caráter foi destruído pela igreja. Mas ele vai restaurar tudo, ele está chegando.
Então ele fala aqui, meu amigo falava, João, a igreja segue as palavras em parte, e é verdade. Isso é até o dia de hoje. Tá? Você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, etc, etc, etc. Aí você depara com um verso. Isso aconteceu comigo, sempre acontece comigo. Aí você depara com um verso, aí a pessoa não segue aquela escritura. Aí fala, por quê? Ah, não, porque isso aqui é aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Ah, mas está escrito aqui? Não, não, mas é outra coisa, a pessoa não está entendendo. Aí vai. E aqui é o próprio Deus, olha só. O meu amigo que já faleceu falava isso constantemente, João, as igrejas de Deus não seguem as palavras de Deus, seguem em parte, ou seja, aquilo que foi treinado na sala de aula, e etc, etc, etc. É triste isso, né? Mas o Senhor está vindo, ele falando, a igreja que ele está levantando vai seguir as palavras dele de coração e completa, viu, amados? Quando ele for lá com o dedo dele tirar aquela pessoa para ser transformado, né? A igreja dele, a última igreja, quando ele pegar essas pessoas e for transformar, essas pessoas vão seguir todas, não somente as palavras, vão seguir a voz do Senhor, vão seguir a vontade do Senhor, tudo do Senhor, com perfeito coração e harmonia. Lindo isso, né? Eu não consigo esperar para ver que maravilha você andar com esse tipo de pessoas. E aqui o Senhor fala, esta é a minha palavra, a minha promessa, não do inimigo, eu estou com você. Então quer dizer que esta é a minha palavra, ou seja, siga essas palavras, né? As palavras que ele está falando aqui em Salmos, por completo. Glória a Deus, aleluia. Nós terminamos aqui, realmente lindo, 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 a mensagem 546.